This call is Aí, now boa. being recorded. Ó, this call is now being recorded. Então, boa noite a todo mundo, né? Começando oficialmente nosso grupo aí de quarta-feira. Eu vou começar hoje diferente, vamos começar fazendo uma oração, né? No nosso grupo, e aí depois a gente começa a falar, tá? Fazer uma oração, então, vou fechar o olhinho aí, quem quiser, tá? Senhor, em nome de Jesus, nós estamos aqui essa noite reunidos e te pedimos que o Senhor possa, a cada dia, nos trazer mais coisas da tua palavra, que a tua palavra possa ser luz para a nossa vida, que a gente possa ter mais entendimento sobre tudo aquilo que está escrito e que é importante para a nossa vida. Então, que o Senhor possa nos abençoar nesse momento, possa abrir nosso coração, abrir nossa mente, para que tudo que a gente for falar aqui possa vir de encontro daquilo que a gente precisa. Em nome de Jesus, amém. Beleza? Então, galerinha, a gente dividiu hoje. O sábado ficou com o Igor Rosa e o domingo ficou com Elias Adam. Então, o Igor pode começar com o seu resumo. Conseguiu assistir, Igor? De boas? Tranquilo. Show. Então pode começar. Tu até ontem, né, no final do podcast, tu até conversou um pouquinho com a gente ali, né? Sim, Umas sim. coisas legais. Então pode começar com a tua parte aí. Vou mutar aqui meu microfone. Tá. Então, o Lipe, no sábado, ele pregou sobre a parábola do semeador, né? E também sobre, em Romanos, capítulo 10, o versículo 13 ao 17. E ali, Romanos, ali diz, né, que todos os que pedirem ajuda ao Senhor serão salvos. Romanos, no versículo 13, diz isso. E aí ele começa a pregação ali, né, no sábado, fazendo algumas perguntas, né? Perguntando como, né, o pessoal parou ali naquele dia, no culto ali, né? Como chegaram ali naquela noite, né? Como você está ali, tipo, chegou ali por um meio por um motivo familiar, tá, vai ali na igreja pelo fato que a família vai, ou vai pelo fato que um amigo convidou, ou simplesmente recebeu um link ali daquela pregação daquele dia e está assistindo, ou está assistindo em algum outro momento. Aí ele pregou ali, né, sobre Romanos 10, e aí eu vou deixar frisado ali no último versículo 17, que diz a fé vem por ouvir a mensagem vem por meio da pregação a respeito de Cristo, né? Então ele falou que nós temos alguma coisa em comum, né? Todos aqueles que estavam ali naquela noite ou estão assistindo aquela pregação, que é o fato de ter recebido a mensagem, né, de Cristo de alguma forma, né? A mensagem, né, que remete-se a Jesus, né? Talvez também alguns, antes de chegar ali, teve algum contato através de uma música, né? Alguma pregação do YouTube, simplesmente um convite de um amigo para assistir aquela mensagem e tudo mais. Então a mensagem chegou na gente. E o que acontece depois que ouvimos aquela mensagem? Aí ele entrou, né, em Lucas capítulo 8, do versículo 4 ao 15, que é a parábola do semeador, né? Então ali diz ali, né, ali as 4 ali, né, que diz a primeira semente, né, cai no caminho e são pisadas por pessoas e comida por pássaros, né? Ela não chega a ser geminada, ela não chega a brotar, né? E são pessoas que ouvem a mensagem, mas o diabo chega, tira a mensagem do coração para que elas não creiam. Até o Lipe falou que esse aí seria o pior, né? Porque a mensagem chegou naquelas pessoas e de fato aquelas pessoas não acreditaram, né? Então o trabalho de não acreditar para aquelas pessoas é uma forma da pessoa viver de qualquer forma, sabe? Viver da forma que a gente acha que é o certo, né? A mensagem veio, a verdade veio, mas aquela verdade não nos confrontou, não nos libertou. Então a gente acaba achando que a gente possa viver da forma que queremos, né? Porque no momento em que acreditamos na mensagem, ela é capaz de nos transformar, né? E a segunda diz ali, né, que as sementes caíram onde havia muitas pedras. Até começavam a brotar, mas como tinha pouca terra e não havia umidade, começam a secar. Pessoas que ouvem a mensagem recebem com muita alegria, mas têm raízes, mas não têm raízes. Creiam por algum tempo, mas chegam às provações e acabam abandonando aquela mensagem. Terceiro ali diz as sementes caíram no meio dos espinhos, né? E os espinhos sufocam, né, quando aquelas sementes começam a brotar.
pessoas que ouvem a mensagem, mas, porém, as preocupações, os prazeres dessa vida aumentam, são maiores, né? E sufocam essas pessoas e acabam fazendo que os frutos não amadureçam. E no último ali, né, diz que seria o quarto ali, mas algumas sementes caíram em terra boa. As plantas cresceram e produziram 100 grãos para cada semente, né? Então, as sementes caíram em terra boa. São pessoas que ouvem e guardam a mensagem no seu coração, bom e obediente. E porque são fiéis, produzem frutos. Então, tipo, o que foi toda essa ligação, né? A semente é a mensagem de Deus, né? E aonde foram parar aquelas sementes que foram jogadas, né? Foram colocadas nos nossos corações, né? Talvez nós não tenhamos um coração bom e obediente para guardar aquela mensagem, sabe? Se a pessoa acaba se enquadrando em uma daquelas sementes que, né, ficaram pelo caminho, aquelas que caíram no meio das pedras, né, no meio dos espinhos. E o Lipe até acaba fazendo algumas comparações ali, fazendo umas comparações ali a respeito sobre plantar, né? Ele diz ali, tipo, pessoas que já plantaram sabem quando tu vai plantar, tu precisa ter uma terra bem preparada, né? Para que possa crescer, né? Senão ela acaba não crescendo. Então não pode ser qualquer terra, né? Então um coração bom e obediente seria uma terra boa, né? Toda terra boa, ela tem que ser preparada. Talvez o nosso coração não esteja preparado, né? Aí no final ele vai dizendo como preparar o nosso coração, né? Deixar Deus trabalhar no nosso coração. E uma das formas de Deus trabalhar no nosso coração é conforme o nosso interesse, né, de compreender as coisas dele. Então, como é que a gente vai querer compreender sobre aquilo que Jesus, né, sobre a mensagem, sobre o exemplo ali que foi os discípulos. Depois, quando Jesus contou a história, né, da parábola do semeador, ficou meio confuso, porque ele simplesmente contou e aquilo ali ficou, né, eles queriam saber uma explicação, eles queriam saber, né, como assim, né, como assim as sementes? Então foi onde Jesus acabou explicando para eles, né. Então os discípulos perguntaram, né, o que ele queria dizer com aquela parábola. Então a forma de nós prepararmos o nosso coração, da gente deixar aquele coração, né, contrito, com interesse de aprender a Cristo, é a forma de nós querermos conhecer Ele. Aí Ele vai poder trabalhar, aí Ele vai poder entrar e apresentar, né, o evangelho que é capaz de nos transformar, né, que é capaz de mudar a nossa história, a nossa vida, da forma que a gente viveu talvez a vida inteira. Então foi mais ou menos essa pregação. A pregação eu achei muito fantástica que o Lipe fez, ele fez uma ligação muito legal e eu achei muito bacana. Bola. Agora nosso amigo Elias vai fazer a resumo de domingo. Tá. Todos me ouvem bem aí? Tá direitinho? O meu microfone aqui é de pobre, né? Então ele fica meio ruim. Mas seguinte, o Maurício, né, ele vem já de uma sequência já de pregações a respeito de Jesus e da vida de Jesus. E no domingo agora ele acabou resumindo, né, todo o Dia dos Pais, ele acabou juntando a mensagem com o Dia dos Pais e com a ceia. Então ele fez uma analogia, várias analogias interessantes ali entre pai, família, entre compromisso, o caráter do cristão, combinando também com Mateus, né, capítulo 5 ali, que é o início do Sermão do Monte, né, o início do Sermão da Montanha, um dos 5 discursos de Jesus dentro do livro de Mateus. E ele é o primeiro dos grandes discursos, né, que vai do capítulo 5 de Mateus até o capítulo 7, que a primeira parte do capítulo 5, principalmente, dos versículos 3 ao 12 ali, falam exatamente das características, né, dos cidadãos do reino, ou seja, dos cristãos, né, daqueles que se consideram participantes da mensagem de Jesus, daqueles que significam os seus seguidores. E o Maurício deu toda a função ali das bem-aventuranças, novamente, né, das 8 grandes bem-aventuranças, que seriam, na verdade, as características, né, de que um verdadeiro cristão ele deveria de compor, que ele deveria de ter, e depois ele abre para uma segunda sessão, a partir do capítulo 5, do versículos 13 ao 16, que são aqueles versículos sobre
né, sermos o sal, a luz e o sal, né? Então, começando principalmente ali com o sal da terra e a luz para esse mundo, tá? Então, é a segunda grande seção ali. A primeira, então, as características, né, do versículo 1 até o versículo 12, as características que nós temos, somos bem-aventurados, né? Ele até utilizou a palavra hebraica, né, que é ashrei, que é a palavra que define ali as bem-aventuranças, né? Existe uma outra palavra também em grego, que é makarios, né? Ou do verbo makar, que também significa basicamente a mesma coisa, né? Sermos duplamente felizes ou mais do que abençoados, né? É até uma expressão aí do mundo gospel bem cotidiana e bem utilizada, né? Mais que vencedores, bem-aventurados, duplamente felizes, né? Isso quer dizer as beatitudes ou bem-aventuranças. Então, o Maurício, ele aproveitou a ceia também para falar, né, da questão da função dos cidadãos do reino, né? Nós, como cidadãos do reino, temos duas funções particulares. A primeira delas é ser sal, né, que é o versículo 13 do capítulo 5, que diz assim, vós sois o sal da terra, né? Então, faz uma analogia ali, uma metáfora, né, de dois elementos, o sal, e a partir do versículo 14, em nós sermos luz deste mundo, né? A ideia aqui no texto do sal, ela basicamente tem relação com o sabor, né? O sal como parte do alimento, ou seja, onde o sal ele é misturado com outras substâncias, ele também pode preservar da corrupção. Mas aqui no texto, basicamente, é aplicado, né, ao sabor, né? A peculiaridade ali do sal é uma peculiaridade única, né? Somente o sal consegue realçar os sabores dos alimentos. Ele é um realçador de sabor, né? Então, ele que tem essa propriedade de realçar a tudo que toca, né? Então, se ele toca em nossas vidas, se nós somos sal nesse mundo, né, todas as pessoas que se aproximam da gente, que são capazes de serem tocadas através da nossa mensagem, através daquilo que reflete de nós, que daí entra a luz do mundo, essas pessoas seriam tocadas, né? Ou seja, elas seriam ali contempladas com a mensagem do Evangelho através das nossas vidas, né? Então, se são as funções daqueles que são chamados para servir a Jesus, uma das nossas funções é ser sal nessa terra, né? A segunda função, então, a partir do versículo 14, é sermos luz sobre esse mundo, né? Não necessariamente produzirmos luz, mas sermos aqueles dos portadores dela, né? Então, aqueles que transportam a luz. Nós somos aqueles que transportamos Jesus a todas as pessoas. Então, principalmente, né, dentro das nossas vidas. Quando a gente passa pelo processo de iluminação, quando a gente consegue entender o Evangelho, entender a graça, a salvação, as peculiaridades que tem uma vida de um cristão, a gente se assume, então, como um portador da luz. E levando essa luz, uma das propriedades da luz, né, eu até anotei uma coisa interessante, é que a propriedade da luz é ser totalmente diferente das trevas, ou seja, né, a luz ela tem funções básicas, como fertilizar o solo, a luz ela guia, né, ela reanima, e a luz, ela foi a primeira coisa que o nosso Deus trouxe à existência. Então, Deus, lá em Gênesis, a primeira coisa que ele traz à existência é a luz. Então, nós somos também chamados a sermos luz nesse mundo, né? Então, o Maurício continua com essa função dos cidadãos do reino, né? Ou seja, o nosso caráter, né? O caráter é aquilo que a pessoa é. Então, é uma das funções que nós temos. E ele segue, né, o discurso ali sobre ser sal e luz, fazendo todas as metáforas e falando também sobre a questão da hipocrisia, né? De nós não sermos hipócritas com relação àquilo que nós vivemos. Nós, de fato, somos aquilo que nós somos, né? E ele até usou uma analogia lá fazendo uma brincadeira, né, com uma frase do Filipe, né? Que é queria querer, né? Uma frase que o Filipe utilizou em determinado momento lá da caminhada deles, em que o Felipe, né, viu lá um pacotinho lá de clube social, né, dentro da van, e eles estavam no momento que eles já tinham comido um monte, né, e ele olhou para aquele clube social perdido lá no meio da van, e ele disse, como eu queria querer comer aquele clube social, né, e tanto é que ele foi lá e comeu. Mas o que o Maurício queria trazer com isso, né, falando sobre a dificuldade de se manter, né,
eu digo que eu sou cristão, mas eu não me mantenho como um cristão, né? Não quer dizer que a gente vai ter uma máscara, né, para se vestir com isso, mas a gente luta para sermos cristãos dedicados e devotados a vida inteira. Então, cuidar somente para não cair na hipocrisia, né? Dizendo, na verdade, que em determinados momentos das nossas vidas, não necessariamente por nos tornarmos cristãos, nós vamos estar ausentes de problemas, né? Então, o Maurício tocou bastante nesse assunto também, porque alguns cristãos, eles acham que no momento que chegam até a igreja e que são salvos, eles não vão ter mais nenhum tipo de sofrimento. Não, nós somos seres humanos normais, e, né, nós temos os nossos mazelas, temos os nossos problemas, mas nós temos um novo olhar, né? Nós temos uma nova perspectiva sobre as coisas ruins que acontecem, assim como também nós temos uma nova perspectiva sobre as coisas boas quando nos contemplam. Então, em tudo, né, nós damos graças. Então, e o Maurício depois, né, encerrou muito bem ali, sobre as analogias ali sobre sermos sal e luz, né? Basicamente, ele ficou norteando sobre sermos sal e luz e sobre as questões ali de o que nós podemos ou não fazer. Basicamente isso. Show de bola. Eu acho que duas coisas que eu percebi que apareceram em ambas as pregações foi a questão lá da semente, quando ela cai em um ambiente não tão bom, seja infértil ou seja com espinhos, propriamente dos espinhos, e também o Elias comentou sobre que o cristão passa por dificuldades, né? Eu vou abrir o nosso bate-papo com... a pergunta seria mais ou menos assim, como é que o cristão, ou um novo cristão, deve lidar com problemas que aparecem e como não deixar isso afetar a sua fé? Ou seja, a semente caiu e quando os espinhos aparecem, o que a gente deve fazer, sabe? Eu vou começar com o que eu acho, né? O que eu vejo, o que eu acho bacana. Eu acho que, tipo, a pessoa, quando ela entra num ambiente cristão, e foi o meu caso, eu sempre quis me envolver, né? Então, eu acabei ficando junto com amigos, né? Criando amizades, tanto na primeira igreja que eu tive, quanto depois, quando eu troquei para os guris, eu sempre tentei manter isso. E eu acho que isso é uma das coisas principais para mim, assim, a comunhão é uma das coisas principais para a pessoa continuar bem, sabe? Continuar seguindo a fé. Eu acho que a gente sempre vê, né, quando o cara começa a ter problemas, quando começa a se desviar, ele começa a se afastar do grupo, né, é como aquela ovelha que sai junto lá das outras e começa a sair e começa a se perder, sabe? Então, eu acho que uma das principais coisas que eu posso dizer sobre quando tem problemas é tu tem que estar em comunhão, né, sem comunhão fica tudo muito mais difícil. Mas eu gostaria de escutar de vocês, o que vocês acham que é importante para uma pessoa. Escreva a pergunta aqui, por favor. Falhou o áudio para mim. Tá bom, eu vou escrever. O que vocês acham importante para um cristão não se perder? Então, quando a semente começa a germinar e os espinhos começam a aparecer, o que vocês consideram que seja importante? É a primeira pergunta para a gente abrir nosso debate dessa noite. Tá? Escutou, Douglas? Repetir. Só a parte final da pergunta eu não peguei, Gabi. Falhou para mim aqui. Tá. Imagina que a semente está germinando, tá? E ela está em meio aos espinhos. O que vocês consideram importante, e eu falei da comunhão, para que uma pessoa ela continue, sabe, na fé? Claro, eu sei toda da esquema né, do Espírito Santo também tem o seu papel nisso, mas que coisas vocês acham importantes para que essa pessoa continue na comunhão e continue crescendo em Cristo e não venha se desviar, sabe? Então, é a minha pergunta mais para esse lado. Um de cada vez, por favor. São tantas coisas. Escolhe uma, Carol, assim, a principal, assim, pra ti. Ou uma, duas, tanto. Que tu acha, assim, que tu vê que já aconteceu com as pessoas e, né, como é que
tu acha que deve ser lidado, então? Tava pensando aqui, tentando trazer à memória alguma situação que eu passei que me remeta, mas eu fiquei pensando assim, quando em fala em semente, mexe um pouco o meu coração por causa dos meus sementinhas, né? Que é o nome da minha turma do DK. E essa parábola, né, da semente e tal, mexe muito comigo, porque até tá aqui no meu quarto, trouxe pra cá as coisas da minha turma, que eu contei uma vez. Na verdade, me preparei super pra contar e foram 3 alunos naquele dia. E eu fiquei super decepcionada, né? Até depois no retiro a gente conversou um pouco sobre isso, foi bem legal. Essa parábola vira e mexe, ela volta, né, à tona na igreja pra gente conversar sobre ela. E E o DK para mim é um grande exemplo, né, dessa questão da semente que é plantada e dos espinhos, né? Porque são muito mais espinhos do que sementes, né? Na verdade, a gente, se for parar para pensar, geralmente agora a gente conversa um pouco mais durante a semana, mas antes, né, quando era só presencial, era um domingo, um dia contra outros 6, né? Na verdade, uma manhã contra o resto, né, da vida das crianças e o quanto isso quanto a gente precisa lutar e se esforçar para plantar bem essa semente, porque se a gente fizer de qualquer jeito, né, os espinhos vão. Mas uma coisa que eu sempre gosto muito de falar, além da oração, é da convivência, de ler a Bíblia, de conhecer Deus, né? Uma coisa que eu gosto muito, uma tecla que eu gosto muito de bater com as crianças é a confiança, sabe? Eu gosto muito de tentar mostrar para eles essa referência de alguém que a gente pode confiar, de alguém que a gente pode contar sempre, de alguém que está sempre ali, sabe? Ter essa referência de que eu não tô sozinho. Até tô estudando um pouco sobre a questão do suicídio, da depressão, essas coisas pro mês que vem, né? Que é o Setembro Amarelo, pra gente fazer uma campanha bem legal na área do evangelismo, né? No grupo de evangelismo. E o quanto é importante a gente saber que a gente tem alguém. Então, eu acho que uma das coisas que nos ajuda a manter essa semente, né, ali germinando é lembrar que Deus está ali, saber que Ele está ali com a gente e que Ele não nos abandona e que Ele não falha, né? É o tema desse mês, que é o mês dos pais. A gente está falando de um pai que não falha, né? Um pai que tem compaixão, um pai que ama, um pai que cuida, um pai que tá sempre com a gente. E eu acho que é uma boa referência, assim, porque os espinhos são as tribulações, né? Os espinhos são as coisas que são oferecidas que teoricamente parecem melhor, né? Do que como lá a parábola do filho pródigo, né? Que queria festa, queria curtir e depois ele percebeu que na verdade a felicidade estava na casa do pai. E como a gente fez até na aula online uma atividade que a gente desenhou uma casa e dentro dessa casa a gente escreveu as coisas que a gente encontra em Deus. Pelo menos algumas delas, né? Porque são muitas. Mas somente coisas boas. E eu acho que tu ter essa referência de casa, principalmente se tu é uma criança de uma realidade que a tua casa é totalmente distorcida, a tua família, a tua realidade é totalmente distorcida. Tu ter alguém que tu possa confiar, alguém que tu sabe que sempre vai estar ali, alguém que não vai falhar contigo, eu acho que é uma boa maneira de manter a semente germinando. Bom, muito bom. Eu complemento com o que eu falei, assim, né, de ter pessoas perto e pessoas boas, né, inclusive, né, porque eu já tive casos de pessoas ruins também que levavam as pessoas todo esse tempo, né. Próximo, o que vocês acham? Eu, Vai, eu Douglas. particularmente achei muito interessante o ponto de vista da Carol e bem
bem legal, concordo em gênero, número e grau. Eu até estava olhando o texto aqui, e realmente o livro de Mateus, Jesus explica, né, que os espinhos, né, eu até estava procurando a parte onde Jesus explicava. Aqui no versículo 22, ele diz: o que foi semeado entre os espinhos é o que ouve a palavra, porém, os cuidados do mundo, a fascinação das riquezas sufocam a palavra e ficam infrutífera. Então, nota aqui o seguinte, ó. Todo o texto está falando que a palavra, que palavra? A palavra de Deus, aquilo que Deus tem comunicado. Através de quem é uma vírgula. Pode ser através do Lipe no sábado, do Maurício no domingo, do nosso compartilhar hoje. Deus comunica das mais multiforme graça. Talvez na sua leitura, a Carol falou sobre leitura de livros, leitura da Bíblia, talvez você lendo e Deus falou contigo. Talvez Deus falou no sermão de domingo, no sermão de sábado à noite. A palavra de Deus, de forma geral, ela é comunicada. Mas nota que o que sufoca é os cuidados dessa vida. Os cuidados dessa vida e a fascinação da riqueza sufocam o que é a palavra. Então, acho que a primeira maneira de lidar com isso é você não perdendo a palavra de vista. Porque se ela sufoca, o que é sufocar? É tirar o tempo, é tirar o espaço, é ganhar aquele tempo que era para aquilo e não é mais, né? Tem um discipulador, antigo discipulador meu, que falava uma frase que eu gostava. Ele dizia assim, ó: não deixe as urgências da vida tomar conta daquilo que é mais importante. Eventualmente, por causa das demandas de urgência, a gente bota o pé pelas mãos e aquilo que é importante a gente compromete. Por exemplo, por causa de uma conta, eu já vi gente comprometendo tempo com família, que custou mais caro que a conta depois. Por causa de problemas relacionados a relacionamento e a falta de diálogo e a maneira saudável de resolver, eu vi pessoas sacrificando esse tempo, esse algo que era importante ser resolvido, com aquele objeto de não querer estresse, não foi resolvido e depois o problema ficou de uma forma tão grande que não era mais possível ser resolvido com uma mera conversa. Então, eventualmente, a gente tem que ter esse zelo do que é importante para nós. E note que o versículo Jesus diz que essas pessoas, a semente que caíram em meio espinho, são pessoas, todas elas são ilustrações de tipos de corações. É uma pessoa que ouviu a palavra, talvez ela foi no culto de domingo com você aí, foi inúmeras pessoas que vão, e talvez alguém que começou com você e não está mais, né? Então, ela ouviu a palavra. Mas alguma coisa sufocou ela a ponto de ganhar atenção e tirar o tempo da palavra. Então, eu acho que a primeira coisa, a Carol falou, eu achei legal dela falar, do que ela citou. Cara, Deus é importante? É. Mas como que eu conheço Deus? Tu não conhece nada, cara, sem tempo. Eu lembro de uma vez, Gabriel, talvez você vai lembrar aí. De uma vez ainda, tu nem era casado, nem conhecia a Lili ainda. E eu fui na tua casa e tu estava estudando uma nova linguagem para programação. E eu lembro que, cara, eu fiquei lá embaixo conversando com a sua mãe e com o seu pai. E em 40 minutos, cara, que eu perdi o onde tá o Gabriel, fui subir, parou, tu achou 40 minutos de brecha e foi estudar lá em cima. Porque tu queria conhecer aquela linguagem de programação. Tudo que tu quer conhecer, cara, tu vai gastar tempo. E Deus não é diferente. E quando tu vai falar de Deus, a gente é cristão. Toda a raiz da nossa fundamentação é a Bíblia. É a palavra de Deus. A Bíblia é a palavra de Deus. A gente poderia, num outro dia, discutir. É um tema que eu gosto muito dentro da hermenêutica. Por que a Bíblia é a palavra de Deus? Por que é tão importante ela para nós? Por que a gente tem que ser bíblico e não filosófico? Por que a gente tem que ser pessoas fundamentadas na Bíblia, pessoas que conhecem a Bíblia? Eu acredito que ela é basicamente o norte, aquela bússola que vai te orientar, que aquele pensamento, que aquela ideia que você teve é de Deus e não é fora, né? Então eu acredito que a primeira coisa, para você não deixar o espinho tomar conta, você tem que determinar na sua vida o que é mais importante. E você tem que criar certos marcos meio rígidos, às vezes. De modo que as urgências da vida
elas comprometam outro tempo, mas não o tempo daquilo que é importante, né? E uma das coisas que é importante é Deus. Então, talvez você tirar um momento diário, eu não sei você, não é todo mundo que consegue ter a habilidade de concentração de ler muitas horas por dia. A maioria das pessoas tem pouca retenção, uma absorção de conteúdo, pouco tempo, eu me refiro. Então, talvez você tenha que gastar um tempo diário para meditar na palavra de Deus, um tempo para oração, e isso tem que ser marcos importante, porque o espinho vai tentar sufocar esse tempo. Se você ler o versículo 22 de novo, o espinho sufoca a palavra, porque de tal modo que a palavra não é mais ouvida. A semente não alcança mais a terra fértil. A luz não entra, fazendo o link com o que Elias falou da pregação do Maurício. A luz não entra mais. Então, a primeira coisa, cara, tu tem que determinar o que é importante para você e você tem que criar alguns mecanismos bem rígidos sobre isso. Se Deus é importante, eu acho que você tem que criar mecanismos de conhecer Deus. A segunda coisa, o Gabriel falou, a Carol também citou, pessoas. Eu estava até lembrando, Atos 2,47, se não me falha a memória, diz que todo dia a unidade da igreja, Deus ia acrescentando mais pessoas. Então, a unidade, a união, o relacionamento, ele produz crescimento. Então, é aquele negócio, eu acho que nós devemos ser pessoas que não andamos só. Não sei se você gosta, você é mais conservador, mais liberal mentalmente, também não me importa, mas se você tem que ter alguém para prestar contas, você tem que ter alguém, e esse alguém não pode ser qualquer um, tem que ser alguém que vai te orientar para Deus. Um discipulador, um pastor, uma pastora, sei lá como você quer chamar, uma discipuladora, um amigo, um confidente, você tem que ter alguém para te acompanhar. A gente não anda sozinho, cara. A gente não anda sozinho. Eu acho que se acontecer, a gente vê na história da igreja pessoas que realmente, homens de Deus que foram enclausulados, solitários, acho que são situações muito específicas que Deus vai te dar outro mecanismo. Deus vai te dar uma graça, né, para suprimir aquilo ali. Mas, no geral, você tem que andar com pessoas. Você tem que ter alguém, eu acho, para prestar feedback. Sabe, feedback voluntário da sua vida. Para andar, para te estimular, para motivar, para não deixar você perder o gás. Então, acho que é um mecanismo para não deixar. Então, você tem que ter tempo com pessoas importantes. Então, né, nós estamos hoje num ritmo muito frenético. E o versículo, já que o tema é o espinho, o versículo está dizendo que o espinho, que a palavra que foi semeada entre espinho, o que é esse espinho? É justamente os cuidados do mundo e a fascinação das riquezas. Então você tem que criar marcos também rígidos para pessoas, não somente para tempo unitário com Deus. Por exemplo, sua família, seus amigos, sua família em Cristo. Cara, você tem que ser meio rígido com algumas coisas. Ó, tem que equilibrar a sua agenda, tem que ter equilíbrio na vida. Agora é para trabalhar, show, eu vou trabalhar, vou dar uma melhor. Agora é o momento para quê? Para ler a Bíblia? Eu vou estudar, vou ler, vou conhecer Deus. Agora é o momento para ir para a igreja, para conversar, para dialogar, para participar de um grupo que vai me elevar meu espiritual, vai me aproximar para Deus. É isso que eu vou fazer. Sabe, criar marcos importantes, eu acho que é interessante nesse sentido. Agora, sobre uma coisa que eu sempre digo, a Carol falou ali, sobre realmente, assim, pessoas em estado de vulnerabilidade, que já tem uma desestrutura social. Eu já contei, eu acho, nos grupos para trás já. Eu, quando comecei a ir para a igreja, eu fui, minha mente era um caos, cara. Se vocês talvez perguntar os mais antigão que me viram mais no início, Elias, o Maurício, eles vão dizer, cara, eu era paranoico. E uma coisa que eles não sabiam na época, porque não era o que eu saía contando para todo mundo também, eu tinha fortes tendências de indícios suicidas. Então, quando eu comecei na igreja, era quase uma última tentativa que eu estava dando para mim de não cometer besteira com a minha própria vida. E, cara, naquele período difícil, aquela gurizada ali me ajudou sem saber. Hoje eu fico pensando, que loucura, né, cara? Os caras me ajudaram sem nunca saber que eu tive altas tentações de tirar minha própria vida. Diversas vezes.
Mas eu me lembro que em muitas circunstâncias que eu estava emocionalmente abalado demais, daí depois eu encontrava eles, eu me lembro de uma citação, cara, de uma situação em que eu estava bem abalado e o Elias foi lá na minha casa. E o Elias raramente a gente se encontrava, se ligava, mas raramente ele ia lá. Ele foi lá me buscar, eu lembro de bicicleta, com a bicicleta do Mosquito, cara. Eu tinha saído de casa, tinha ido pro sindicato, tinha voltado e tinha me pegado ali. Eu tava bem, assim, bem emocionalmente abalado e nunca soube. Teve outras situações também, uma específica que eu lembro que eu conversei com o Maurício, com o Johnny, com o Lipe na frente da igreja. Cara, eu saí depois de benzer, então várias vezes essa relação me nutriu, porque eu não tinha estrutura familiar. Infelizmente, os meus pais não tinham aquilo que hoje eu procuro ter para dar para os meus filhos, né? Tempo, qualidade, né? Então eu acho que para fugir dos espinhos, cara, primeiro assim, vamos partir do pressuposto das pessoas desse grupo. Cara, tu tem que ter tempo com Deus. Deus é importante, tu vai gastar tempo. Então quer dizer que tu vai tentar sozinho. A tua busca para Deus primeiro vai ser autodidata. Segundo, a Bíblia eventualmente pode ser um livro complexo para se ler. Até hoje eu tô aprendendo, tá todo mundo aprendendo dela, cara. Então tu vai precisar de pessoas para te ajudar na caminhada. Tempo de oração, a Carol falou, e principalmente assim no caminhado, cara, tu não pode andar sozinho, tu tem que achar onde você tem que entender que você é um quebra-cabeça bem pequenininho, mas você tem um encaixe perfeito na igreja de Jesus. E você tem que achar teu encaixe, cara. Você tem que achar tua galera e teu grupo. E esse último ponto, assim, eu acho que é formidável, que é não deixar as urgências da vida, essa ansiedade por riqueza, que é o que o texto está trabalhando, com dinheiro, corromper as coisas mais importantes da vida, né? As urgências vão ser resolvidas no tempo certo, mas elas não devem tomar conta daquilo que é importante. Porque às vezes daí eu vou deixando a urgência tomar o tempo daquilo que é importante e depois eu perco aquilo que era muito importante. E nesse bololô eu já vi gente perdendo casamento e depois tentando resgatar e não conseguiu. Pessoas perdendo confiança de família e não conseguindo resgatar. Então, eu acho que é por aí. E sobre crianças com estrutura, eu fui de um desses lá, a Carol falou, e eu acho muito legal o trabalho com criança. Né? E sempre quando alguém trabalha com criança fala, eu fico muito atento para ouvir e aprender. Porque eu sei o que eu vivi. Então, cara, ser um bom ouvido nessa hora, ser um bom amigo, estar perto, é o mais perto de uma estrutura de família que tu vai dar para essa galera. Falo por experiência própria. Por muito tempo, eu almejei mais ver esses amigos meus do que a minha própria família. Hoje que eu tenho uma estrutura mental, eu visito meus irmãos, minha família, meus parentes, com uma mentalidade muito mais diferente. Mas hoje eu estou estruturado, hoje eu sou outra pessoa. Né? Então acho que é por aí. Valeu, galera. Tudo bem pra caramba, hein? E aí, quem mais? Dona Luana? Sempre fez colocações boas também. Oi, gente, vocês estão me ouvindo bem? Sim, Ah, eu tá bem tô bom sem som. fone hoje, daí não sabia. Na verdade, eu não tenho muito hoje o que trazer, eu acho, que contribui, sei lá. Mas eu achei, assim, muito demais, na verdade, tudo que o Douglas falou. Nossa, assim, eu acho que, pelo menos, falou bastante, assim, comigo, tudo que ele disse, assim, sabe? E eu acho que, pensando nessa ideia de... Eu acho que o Douglas falou da questão de que relacionando a palavra e os espinhos, alguma coisa nesse sentido, que os espinhos tentam sufocar a palavra, alguma coisa assim. E eu concordo, assim, com essa ideia de que nós, assim, como cristãos, a gente tem que tentar ter um equilíbrio entre duas... Eu vejo, pelo menos, duas... Não sei, dois departamentos diferentes, sabe? A nossa vida com Deus, aquilo que depende somente de nós buscar, sabe? A gente se dedicar, a gente ser... buscar ler a palavra, buscar o nosso momento de oração, fazer essa busca que é a responsabilidade
não responsabilidade, mas acredito que é um papel nosso de fazer. E também o outro lado, que é a questão da comunhão, assim, né? Da gente saber estar junto, da gente conviver, da gente poder partilhar e dividir histórias, e isso também nos nutrir espiritualmente, enfim. Então eu vejo como dois departamentos diferentes, assim, sabe? Que é importante a gente saber equilibrar, mas eu acredito que é um equilíbrio necessário, assim, sabe? A gente precisa buscar por isso. Eu não posso só querer viver esse lado da comunhão e não fazer aquilo que depende só de mim pela minha busca com Deus, do mesmo jeito que é o contrário também não, sabe? Então eu vejo como duas partes que se completam, mas que a gente precisa tentar manter esse equilíbrio. Mas era isso, assim, que eu queria trazer, na verdade. É aquela coisa, tu não pode estar sozinho, nem pode estar... Nem tu deve estar tão apoiado nos outros. Que aí é um pouco do que o pastor falou na outra, né? Na outra semana, que é onde a gente coloca a nossa casa, né? E aí, gente, vou tentar falar uma coisa bem breve, assim, sabe? Que é difícil pra mim, né? Você me conhece. Assim, ó, tem algumas coisas que eu acho que são importantes da gente pontuar, assim, né? A relação da parábola do semeador, ela é uma relação estabelecida entre o semeador e a terra, né? A terra fértil, né? E o que conecta o semeador à terra fértil é a semente que ele joga, né? Sobre essa terra fértil, que seria, nessa analogia, a palavra, né? A palavra proferida, a palavra lançada, a palavra ofertada e a palavra recebida, e germinar ou não essa palavra depende da terra e da condição que aquela terra se encontra diante das circunstâncias e aquelas coisas que podem acontecer a essa terra, né? Então, logo dessa premissa, a parábola do semeador, ela traz condições em que dá certo ou não essa semeadura. E quando a gente fala assim sobre ter espinhos nessa terra, né? Me desculpa aí se de repente tá, não sei se estou sendo claro, mas vamos ver se acompanham comigo. Os espinhos que estão nessa terra, eles vão sufocar a semente. Não existe na parábola uma possibilidade daquele espinho não sufocar aquela semente. A única semente na parábola aqui vai germinar é aquela que cai na terra fértil, aonde não tem os espinhos. Ponto. Então, logo, né, essa premissa é da parábola, né? Jesus ele usa essa parábola e fala sobre as circunstâncias, e é uma única circunstância. Não existe uma circunstância na parábola em que a semente cai na terra fértil e aquela semente brota e supera os espinhos. Não existe na parábola essa perspectiva. Então, logo, nós somos terra. A palavra de Deus vem. E enquanto eu não entender que o que germinou em mim e cresceu maior em mim foi os abrolhos, os espinhos, e não a palavra de Deus, não vai crescer essa palavra de Deus em mim. Por isso, uma das frases que para mim foi bem importante da mensagem de domingo, né, foi que a cruz, aliás, o papel que a cruz fez na salvação, somente a glória de Deus não faria, né? O papel da cruz, ou seja, o papel do pão, né, no símbolo da ceia, ele é necessário na vida do cristão e vai muito de acordo com o que o Douglas falou. Existe uma necessidade de morrer para a nossa natureza carnal. Essa necessidade de olhar para essa perspectiva antes
antes, esse processo, ele depende, uma ação depende da outra, né? E é essa dinâmica que às vezes a gente não entende. A gente quer ouvir a mensagem, mas quer continuar sendo nós mesmos ao mesmo tempo. E nós nunca vamos conseguir alcançar assim. Por isso é sempre importante a gente perceber, porque é uma dinâmica dentro do nosso entendimento que quer os benefícios, as benesses de ser um filho de Deus, mas não quer abrir mão de quem nós somos. Então, antes de qualquer coisa que a gente possa fazer, a gente precisa entender que essa terra, para ser fértil, ela tem que matar esse espinho e ele vai virar adubo dentro dessa terra, para que aí ela seja somente uma terra fértil. E aí essa terra vai se receber a semente e vai germinar. E isso vai de encontro a toda uma perspectiva daquilo que a gente tem falado na trajetória de Jesus. A gente tem sido tão espinhento que não tem nada que a gente possa fazer para que essa semente, mesmo ela caindo, e essa terra ela tem nutrientes, mas o que está acontecendo? Esse nutriente ele está indo muito mais para os espinhos porque ele já tem raízes mais profundas. Ele já tem raízes mais profundas, gurizada. Então, a semente vai cair ali e o brotinho do que foi plantado, ele não vai suportar o espinho que ainda tem. Por isso que enquanto eu for espinhento, eu não vou deixar nascer. Embora a minha terra seja boa a ponto de nutrir os espinhos, eu não vou deixar acontecer. Por isso, é importante demais a gente entender essa perspectiva, esse processo, entende? Primeiro eu morro, para que depois eu nasça uma outra pessoa. Porque aí eu fico nesse frenesi, nessa esquizofrenia, nessa loucura de ouvir um monte de vozes na minha cabeça, e eu vou viver sempre ouvindo aquela que às vezes mais me convém. E aí é difícil, porque aquilo que eu acabo ouvindo que é certo, eu acabo não fazendo. E essa perspectiva que só o Espírito Santo pode provocar dentro de nós, que é o quê? O nosso desejo de morrer para a nossa carne. Por isso, o mais importante de tudo é, antes de qualquer coisa, admitir que eu sou terra espinhenta. E essa minha terra espinhenta, ela vai deixar impossível, porque a única semente que brotou, ela não superou os espinhos, ela caiu em uma terra em que já não tinha espinhos. Não tinha como sufocar. E é essa a perspectiva, entendeu, do Evangelho. Primeiro eu tenho que entender que logo quem eu sou, para que antes de chegar a pensar em um desenvolvimento, em um crescimento, em uma frutificação, que eu preciso morrer para uma natureza. Eu preciso viver em sujeição e submissão a Deus através da minha sujeição, dizendo quem eu sou. Ai de mim, Senhor, porque eu sou pecador. Esse é o principal movimento dentro de um processo. E acreditar que, poxa, logo sou eu aquele que admite que não posso ser transformado e não supero os espinhos sozinho, eu sou aquele que quero morrer. Senhor, antes de qualquer coisa, mata esse cara que eu sou. Acaba com ele. Quebra esse cara que eu sou. E faz para isso o que for preciso. E esse talvez seja o principal processo, o mais difícil no crescimento espiritual. Esse é o principal processo, sabe? E eu digo para vocês isso como alguém que todo dia tem que bater no peito e dizer, Senhor, ai de mim, olha só. Mais uma vez. Tô querendo crescer, aonde vai chegar ali e vai sufocar, porque ainda tem algo ali me cravando, né? Então, assim, respondendo rapidamente assim, a pergunta, claro que isso é muito louco. Isso é todo o processo de conversão que nós estamos falando. Então, nós não vamos falar disso assim como quem come arroz e feijão, entendeu? Não, isso é um processo. Mas esse entendimento, né, dentro desse processo de, poxa, quem eu sou, cara? Olha onde é que eu ando. Olha o pecador que eu sou. Para mim ter uma nova vida, eu preciso abrir mão da vida que eu tenho, né? E esse abrir mão depende de um monte de humildade que a gente não tem de onde tirar. Depende de um monte de humildade que a gente não tem de onde tirar. Então o que eu tenho que dizer, Senhor, me livra do meu orgulho, me livra de quem eu sou,
Olha só, Senhor, eu ainda me envaideço achando que algum mérito eu tenho. Meu Deus, onde é que eu ando? Sabe? É isso. Esse processo, talvez seja o maior investimento e a maior dificuldade da gente ler a Bíblia, Douglas. Porque a Bíblia nos aponta para isso toda hora. Principalmente se eu for ler os evangelhos. Aponta para isso. Aponta para a religiosidade, aponta para o orgulho, aponta para a nossa... como é que é? A falsidade? Não, como é que é do fariseu? A hipocrisia. Aponta para a nossa hipocrisia, sabe? De achar que é o seguinte, não, olha só como eu tô, isso é espinho. A hipocrisia é espinho. A vaidade é espinho. Entende? Esse cara que está montado em cima de um brotinho pequeno, que às vezes em quando se desce daquele brotinho e vem para a volta. E acaba com ele. Todo dia. Ele tenta ali, mas não vai. O que eu preciso é matar os espinhos. Não sei se fui claro, gente. Desculpa. Eu entendi. Ficou bom, ficou claro, sim. Eu entendi também. Eu Até também. na pregação. Na pregação domingo, Silêncio ficou meio quando tu falou perturbador, mal né? sobre isso. Quando tu falou sobre isso, né? Sobre essa questão da cruz e da glória, eu lembrei de uma música que a gente escuta bastante aqui em casa, que tem um momento que fala que mais perto da glória é mais perto da morte, né? E para mim faz muito sentido isso, porque eu acredito que, como tu disse, né? Quanto mais perto a gente está da glória, não tenho como estar perto da glória sem morrer para mim mesmo, né? Sem jogar fora tudo aquilo que eu sou, tudo aquilo que eu conheço, né? Por mim. E não. Porque a glória é totalmente o contrário de quem eu sou e do que eu acredito, né? Da forma com que a gente vive, né? A glória é Deus e a gente é o pecado, né? E uma coisa não vive perto da outra, né? Então, quando tu falou isso, eu achei muito, muito tri. E também me lembrou disso, fez bastante sentido. Acho que foi isso que tu quis dizer, André. Tô brincando. A Luana ia falar alguma coisa? Não? Não, Mal, eu só concordei ali na hora, que daí o Gabi falou que tinha entendido, a Mengual falou que entendeu, a Arel falou que entendeu, daí eu disse, bom, eu vou dizer que eu entendi também. Ficou um silêncio numa sequência de todo mundo dizendo que tinha entendido. Porque a Jéssica ia falar, Ensurdecedor. a Jéssica ia falar, daí ela disse, não, acho que a Luana ia falar primeiro, né? Não tá, amor, dale. Tava esperando porque as duas foram falar junto, né? Não é a terceira. E eu acredito que quando a gente se dá conta que a gente é inflado, né, na nossa dinâmica aqui nesse mundo, né? Até quando o Igual falou, né, da gente olhar para as importâncias, a gente tem uma tendência a ser alimentado por esse mundo, né, por padrões e por uma realidade que com certeza nos distancia muito de quem Cristo quer que a gente seja, que é ser parecido com Ele. E eu acredito que quando isso começa a entrar em conflito dentro da gente, e a gente começa a não basear a nossa vida, na verdade, que é com base na palavra, e que não tem como fazer isso de uma forma diferente, se não dedicando tempo para isso, e talvez essa seja a nossa maior falha como cristão, né? Da gente, muitas vezes, acabar baseando a nossa vida, as nossas decisões e a forma de lidar com as situações, como a gente viu ou como alguém nos disse que era para fazer, né? Sendo que às vezes o que alguém nos disse para fazer não tem fundamento em lugar nenhum. E muitas vezes o fundamento está nessa vida aqui, né? E eu acredito que o nosso maior conflito, né, pensando na morte, né, que não tem escapatória, né? Ou a gente abre mão e reconhece e, como eu digo assim, se desarma
e entende que o plano que Deus tem para nós, ele é muito maior, e a gente continuar batendo a cabeça na parede da forma com que a gente decide, já existe um fim definido para a gente, né? E viver aquilo que ele tem para nós é muito maior, mas a gente precisa morrer, né? Só que esse é o maior conflito, né? Quando a gente começa a pensar que a gente precisa morrer e que a gente precisa abrir mão da nossa razão, né? Às vezes eu brinco, eu digo, tá, mas essa discussão é para quê? Para que eu esteja certo, e às vezes é só para eu ter o fim, dei a última palavra, né? Eu brinco com os adolescentes, tá, mas tu ficou batendo boca com teu pai só porque tu queria dizer, viu, eu tinha razão, né? E às vezes a gente traz isso para nossa vida com Cristo, né? A gente fica, inclusive na nossa comunhão, a gente fica querendo provar que o nosso método, longe da base que é Cristo, né, com as nossas artimanhas e barganhas, a gente vai ter sucesso. Daí a gente às vezes fica querendo provar, tá vendo? Ó, eu não vou na igreja, mas eu tô bem, olha só, eu não vivo em comunhão, mas eu aqui, ó, tenho saúde mental, né? Eu não leio a palavra, não baseio nisso, mas eu olho uns vídeos no YouTube, eu escuto música, eu escuto uns coach, eu sei lá o que eu faço, né? E aí às vezes a gente quer provar que é que nem às vezes quando as pessoas começam a querer me provar que elas tomam floral e que fica tudo bem, né? Eu arrumo uma encrenca com isso, né? Porque às vezes as pessoas vão lá e dizem que tomam 3 gotinhas e resolve a ansiedade, resolve os problemas delas, sendo que a gente sabe que é algo muito maior, né? Então, às vezes, a gente quer provar, não que eu acho que a pessoa não possa tomar chá, não possa tomar, né, chá de melissa, não tem problema nenhum tu fazer isso, não tem problema a gente escutar a música, ou a gente ouvir uma pregação, ou, né, todas essas coisas, elas, inclusive até acho que foi o Douglas que falou, né, que Deus, ele utiliza de todos os meios, e normalmente o meio que a gente tá deixando disponível, né, então às vezes eu vou ligar algo no YouTube, tá, eu vou aproveitar essa situação que a Jéssica tá atenta ali, eu vou usar, ela tá lendo um livro, vou usar, ela tá lendo a palavra, eu vou usar, ela, né, tá tendo que fazer uma intervenção numa situação, vou usar essa palavra, alguém contou uma situação que nem agora aqui, vou usar essa oportunidade, porque Deus utiliza, né, das situações para fazer com que a gente desperte e se dê conta. Mas a gente precisa entender que muitas vezes a gente está se alimentando no lugar errado, né? A gente está baseando o nosso norte de vida, né? E como é ruim quando a gente começa a se dar conta disso, né? Porque é um morrer e morrer, né? Não tem negociação, né? Então, às vezes, a gente acaba sofrendo muito mais, esperneando, não querendo morrer, né, do que morrer de verdade, né, e muito por estar enraizado em ilusões, né, então, tipo, vai lá e toma 3 gotinhas que vai ficar tudo bem, tu vai tomar 3 gotinhas, tu vai ter crise, tu vai ter uma síndrome do pânico, tu vai pro hospital, talvez tu vai ter que internar, tu vai ficar mal, enquanto tu deveria reconhecer que é muito maior do que isso, né, e eu acho que a gente entender a nossa limitação e que a gente precisa olhar para Cristo sempre, né, e entender que a gente sempre vai errar, mas que existem algumas coisas que está escrito na palavra que a gente precisa fazer, e uma delas é estar perto de quem tem isso como base. Se eu estou perto de alguém que não é Cristo a sua base, existe uma chance muito grande de eu começar a decidir a minha vida com base naquilo que a pessoa está fazendo, né? E isso a gente vê até, acho que foi o Mengual que falou, de pessoas abrindo mão de casamento, de pessoas violentando outras, a gente vê de pessoas abandonando a família, porque estão baseado em coisas que dizem que é para fazer, né? E quando vê, a gente está muito longe e frequentando religiosamente uma instituição, né? Mas como assim não te disseram? Mas não, enquanto estavam dizendo, eu estava preocupada em parecer, né, ser um bom broto, né, que o Maurício disse, eu tava tão sufocado que eu tava mais preocupada em parecer ser um bom broto, só que na verdade, não, né, eu não morri. Eu lembro na semana passada, até a gente não conseguiu falar aqui, né, que na verdade foi uma correria, o Maurício normalmente vai me buscar e é um atropelo, né, e eu fiquei pensando que na pregação do pastor, que eu vejo que a gente faz muito isso, né, às vezes Deus vem, e com certeza sempre, né, às vezes, né, minha prepotência dizer que é às vezes, mas sempre Deus vem e ele destrói aquilo que a gente foi construindo, né, a nossa casa lá, né, quando o pastor pregou na casa, né, na areia, na rocha, e só que por muito tempo, às vezes, os puxadinhos que a gente fez
a gente às vezes até se orgulha, vai dizer que nunca foi na casa de alguém que a pessoa é orgulhosa em dizer, o meu pai é bom, né? Quem conhece meu pai é bom em puxadinho, né? E ele tem um orgulho dos puxadinhos que ele já fez, assim, porque isso aqui ele fez tal coisa, que ele aproveitou, tem um orgulho daquilo. E aí, às vezes, a gente cai nessa armadilha, né? Como cristão, a gente chega e vai dizer, tá, bota no chão, Deus, chega, né? De ficar fazendo puxado, chega disso. E a gente começa a pegar aquelas tabuinhas, né? Não, mas esse alicerce tem que ficar, isso aqui como base. E aí, quando aperta a coisa, o que é que espirra? Aquilo que estava como base, aquilo que devia ter sido destruído há muito tempo. E eu digo isso, inclusive nas minhas atitudes, às vezes eu vejo, tá, mas de onde é que saiu isso daqui? Já era tempo que isso já devia ter sido transformado e eu tô reagindo dessa forma. Mas essa é a base aqui que eu, na verdade, eu não devia ter mais, eu já devia ter, né, derrubado isso daqui e reconstruído, deixado que Cristo reconstruísse. E só que às vezes a gente se orgulha, né? A gente se orgulha das telhas velhas, né? Da madeira velha que a gente carrega de outro lugar. Reaproveitar. Vamos reaproveitar para poupar. Só que, na verdade, a gente poupa santa ignorância, né? Santa ignorância, porque, na verdade, em algum momento vai ter que derrubar tudo. E, às vezes, a gente não quer que isso chegue, né? Mas eu acredito que, olhando pela perspectiva de Cristo, não tem outra forma senão derrubando tudo e fazendo de novo, né? E aí, derrubar tudo é, muitas vezes, a gente compreender, né? Como o Douglas falou, que algumas importâncias que a gente está dando está nos deixando muito distante. E isso eu falo, profissão, dedicação de tempo, a forma com que a gente lida, inclusive, às vezes, até com a nossa família, a forma com que a gente dedica esse tempo, que não dá como prioridade a Cristo, né? E isso até, às vezes, nos faz querer estar longe dessa verdade, né? Porque daí é mais fácil. E aí, o que eu faço? Eu me distancio, porque essa é a verdade que o Evangelho nos apresenta, e aí eu quero fingir que não estou ouvindo, né? Eu quero fingir que eu não estou ouvindo, daí eu acabo não convivendo mais, daí eu não vou mais no culto, daí eu quero estar longe das coisas que me mostram para mim mesmo que eu estou fazendo errado, né? E eu acho que esses são os grandes fatores de, às vezes, a gente se distanciar, né? Porque a gente não quer entender o que precisa ser transformado, muitas vezes, né? Uma coisa rapidinho, assim, que só para, né? Às vezes a gente resiste em entender que o espinho, né? Ele foi uma semente que foi jogada também, né? Ele foi uma outra semente que foi jogada que a gente recebeu e deixou crescer, né? Então, existe uma série de sementes que foram jogadas na nossa vida e que cresceram, e diante do que a gente tinha, foi aquilo que a gente se orgulhou de ver, que toda a nossa energia vital que existia em nós como terra, né? Porque nessa parábola nós somos terra, né? Toda a energia vital que existia em nós foi canalizada para aquilo ali e vai ser perdido. E é difícil a gente admitir que a gente foi tolo, que investiu naquilo que era errado. E nós vamos perder esse tempo de investimento. E isso é que nem o Tunico é o campeão de não querer desperdiçar nada, né? Então, tipo assim, a gente não quer desperdiçar, a gente não quer admitir que a gente foi tolo, né? Que a gente perdeu aquele tempo, que a gente perdeu aquele investimento e que aquilo ali já não serve para mais nada, né? Não serve para mais nada, absolutamente nada, entende? Por quê? Por causa que Paulo vai falar para Colossenses, se eu não me engano, acho que que todas essas coisas até parecem sábias, até parecem ter alguma eficácia, mas elas não têm para vencer as nossas iniquidades. Não tem. Elas parecem que vão dar certo. As nossas estratégias, os nossos métodos, nossas artimanhas, os nossos mecanismos parecem que vão dar certo, parece que é top, mas é o seguinte, é tudo no chão. Tudo no chão. É daqui, se vem daqui, se parece com as coisas que eu sempre fiz, por causa que está na minha cabeça como é que eu estruturo as coisas, então é meu. Então é o seguinte, a tendência disso é abafar aquilo que naturalmente vai crescer, né? Então bota no chão, joelho no chão, cara no chão, entendeu? E, Senhor, me quebra, esse narizinho quebra, Senhor, essa arrogância quebra, Senhor, quebra porque sou eu. Esse cara que atrapalhou minha vida até hoje não foi o fulano, o ciclano que estão abafando esse brotinho que sou eu que estou crescendo. Não, eu sou terra.
O que nasce é Cristo. A palavra que germina em mim me faz ser. Mas eu agora sou terra. Sou terra. É o que tem que ter. Hoje, na minha cabeça, é o seguinte, ó, tem que acabar tudo, ficar só terra. Terra fértil. Terra fértil. Né? É isso aí, povo. Eu falo demais. Mas é bom. Isso aí, galera. Eu acho que é isso por hoje, certo? Nosso tempo aqui. A gente combinado mais ou menos. Se deu Galera, certo. amo vocês, viu? Uma ótima noite aí. Ô, Douglas, temos que combinar aí quando tu vir aí uma segunda ou terça-feira nós te botar no podcast também. A Luana também, né? Combinar também. Vamos em seguida já marcar. Certo, galerinha? Então tá. Fiquem com Deus aí. Tenham uma boa semana aí para todo mundo. E nos vemos na próxima quarta ou culto do fim de semana. Falou. Certo? Tô sempre às Tchau, ordens. gente. Um abraço aí. Douglas, beijo pessoal aí, mano. Eu realmente é meio corrido para mim, mas agendando é fácil, eu consigo flexibilizar com a escola a qualquer horário. Show de bola. Vou marcar sim, com certeza. Tchau, gente. Feito, Boa galerinha. noite. Boa noite. Gente, sempre bom ver vocês. Tchau. Tchau, gente. Falou, boa noite. Mal, valeu, Elias, Gabi, Carol, Luana, Igor, amo vocês. Valeu. João Vitor.